O Evangelho segundo João foi escrito 2 gerações depois da crucificação de Jesus Cristo. Foi escrito quando o Império Romano controlava Jerusalém. Embora a crucificação fosse o método preferido de punição dos romanos, não era sancionado pela lei judaica. Jesus e todos seus primeiros seguidores eram judeus. O Evangelho reflete um período de polêmica sem precedentes e antagonismo entre a igreja emergente e as autoridades religiosas do povo judeu. No princípio era o Verbo. O Evangelho segundo João. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Distribuição Grupo Paris Filmes. Ele estava no princípio com Deus. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Mas as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio por testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescessem por meio dele. Ele não era a luz, mas para que desse testemunho da luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falei, aquele homem que vem depois de mim. Ele passou na minha frente, porque já existia antes mesmo que eu nascesse. As autoridades dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar a João: Quem é você? Eu não sou o Messias. Então quem é você? Então você é o Elias? Não, não sou. Você é o profeta? Não. Então fale, quem é você? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Quem você diz que você é? Eu sou a voz de alguém que grita no deserto: aplanem o caminho para o nosso Senhor passar! Era a ele que eu me referia quando eu disse: depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes mesmo que eu nascesse. Eu também não o conhecia, mas fui batizado com a água, a fim de que ele se manifeste ao povo de Israel. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu ainda não o conhecia, mas era ele, aquele que me enviou para batizar com água. Foi ele que me disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e pousar, este é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. O que estão procurando?
Onde moras? Rabi. Rabi. Venham e verão. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Então eles foram e viram onde Jesus morava. E começaram a viver com ele naquele mesmo dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão. Nós encontramos o Messias. Vem. 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 Você é Simão, filho de João. Mas vai se chamar Cefas. Isso é o mesmo que Pedro, e significa pedra. Pode ver. É só um. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe. Vem comigo. Filipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu no livro da lei e de quem também escreveram os profetas. Ele é Jesus, filho de José, de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha e verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: Eis aí um israelita verdadeiro. Não há nada de falso nele. De onde me conheces? Eu o vi quando estava debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Canaã, na Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus também tinha sido convidado para essa festa, junto com seus discípulos. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, o que temos nós a fazer? Minha hora ainda não chegou. Façam o que ele está mandando. Os judeus tinham ritos de purificação,
E para esse propósito havia 6 potes de pedra, cada um com capacidade para aproximadamente 100 litros. Encham com água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Agora tirem um pouco e levem para o dono da casa. E então levaram ao dono da casa a água que se transformara em vinho, e este aprovou. Foi assim, em Canaã da Galileia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus foi para Jerusalém. Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas sentados em suas mesas. Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai num mercado! Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias. A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Ele era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Se alguém não nasce do alto, não verá o reino de Deus. Como um homem nasce de novo, se já é velho, poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Eu garanto a você. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito.
Não fique surpreso quando eu te digo que todos devemos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Como isso pode acontecer? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Se não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como acreditarão, então, quando lhes falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, aquele que desceu do céu. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado, assim todo aquele que nele crer, nele terá a vida eterna. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas apenas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galileia. No caminho, Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade. Vejo que és um profeta, Senhor. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias, e quando ele chegar, nos mostrará tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Após 2 dias lá, Jesus foi para a Galileia. Mas o próprio Jesus tinha declarado: um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra.
Quando ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém e durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Então Jesus voltou a Canaã da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, havia um empregado do rei que tinha um filho doente em Cafarnaum. Ao ouvir que Jesus tinha ido da Judéia para a Galiléia, saiu ao encontro dele. Pediu a ele que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Não acreditam. Se não virem sinais e prodígios. Senhor, venha comigo. Antes que meu filho morra. Vá. Seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro com notícias. Seu filho irá sobreviver. O homem perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Era 1h da tarde, ontem, quando a febre desapareceu. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito. Seu filho está vivo. Então ele e toda a sua família acreditaram. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judéia para a Galiléia. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas, em Jerusalém, existia uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Bethesda. Aí ficava um homem que estava doente há 38 anos. Quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando estou chegando perto, outro já entrou na minha frente. Levante-se. Pegue a sua cama e ande.
Hoje é sábado e a lei não permite que você carregue a sua cama. Aquele homem que me curou disse para eu pegar minha cama e andar. Quem foi o homem que te disse para fazer isso? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era Jesus, pois ele tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo. Está curado. Não peque novamente, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Então começaram a perseguir Jesus, pois ele havia curado em um dia de sábado. Jesus então lhes disse: Meu pai continua trabalhando. E eu também trabalho. Por isso, as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus. Não só por ter violado a lei do sábado, mas por chegar a dizer que Deus era seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Eu garanto a vocês, está chegando a hora. Já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, ele deu ao Filho o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso. Vai chegar a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida. Os que praticaram o mal vão ressuscitar, mas para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e o meu julgamento é justo. Porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale como prova real. Mas há outro que dá testemunho em meu nome. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é válido. João, foi para ele que enviaram mensageiros, e ele deu testemunho da verdade. Eu não preciso do testemunho de um homem, mas eu falo isso para que todos vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que estava acesa e iluminava, e vocês quiseram se alegrar com sua luz. Mas eu tenho outro testemunho em meu nome, que é bem maior que o testemunho de João. O que eu faço são as obras que meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim. Elas testemunham mostrando que quem me enviou foi meu Pai. E o Pai que me enviou também deu testemunho a meu favor. Nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua face. Assim a palavra dele não permanece em vós. Não acreditam naquele que ele enviou. Estudam as Escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim. Mas não querem vir a mim para ter a vida eterna. Eu não aceito o elogio dos homens, pois eu já os conheço muito bem. E eu sei que o amor de Deus não está dentro de vós. Eu vim em nome do meu Pai, mas não quiseram me receber. Mas se outro vem em seu próprio nome, o receberão. Gostam de receber elogios uns dos outros, mas não buscam a glória que vem do Deus único. Como poderão acreditar? Não pensem, entretanto, que serei eu quem vai acusá-los diante do Pai. É Moisés. Nele põe suas esperanças, pois é ele quem irá acusá-los. Se acreditassem mesmo em Moisés, também creriam em mim, porque foi sobre mim que ele escreveu. Mas se não acreditam naquilo que ele escreveu, como vão acreditar nas minhas palavras? Depois disso, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, também chamado de Lago Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus, pois as pessoas viam os sinais que ele fazia, curando os doentes.
Onde compraremos pão suficiente para alimentar o povo? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Nem meio ano de salário seria o bastante para dar um pedaço de pão para cada um. Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas, com certeza, isso não basta para todo mundo. Fale para o povo sentar. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e então disseram: este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei à força. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado. Não tenham medo. Sou eu. Está escrito: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai recebe sua instrução. Vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus, e eu garanto a vocês: quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram.
Mas o pão vivo que desceu do céu tem tanto sabor que quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu dou para que o mundo tenha vida. Como pode dar-nos a sua própria carne para comer? Eu lhes garanto, se não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. E eu ressuscitarei no dia final. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim. E eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou, eu também vivo pelo Pai. Assim, aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que vossos pais comeram e depois morreram. Quem come deste pão vai viver eternamente. Jesus disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Depois que ouviram isso, muitos discípulos de Jesus disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode ouvir isso? Sem ninguém contar, Jesus sabia que estavam criticando o que ele tinha dito. Isso os deixa escandalizados? Imaginem então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito de Deus é que dá a vida. A carne humana não serve para nada. As palavras que eu disse são espírito e vida vindos de Deus. Mas alguns aqui não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. É por essa razão que eu digo: ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. E vós? Vós também quereis ir embora? Senhor, a quem nós iremos? Sois tu quem tens as palavras da vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo que veio de Deus. Não são os 12 que eu escolhi? Mas um é o diabo. Como é que esse homem tem tanta instrução se ele nunca estudou? Minha doutrina não vem de mim mesmo, e sim de Deus que me enviou. Se alguém está disposto a fazer a vontade de Deus, saberá se minha doutrina vem dele, ou se estou falando por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo está buscando o seu próprio prestígio. Mas quem busca o prestígio daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não foi Moisés quem lhes deu a lei? No entanto, ninguém obedece à lei. Porque querem me matar. De fato me conhecem? E sabem de onde eu sou? Eu não vim aqui por mim mesmo. Quem me enviou, entretanto, é verdadeiro. Não o conhecem, mas eu o conheço. Porque eu venho junto dele. E foi ele quem me enviou. Então tentaram prender Jesus. Mas ninguém encostou a mão nele.
porque sua hora ainda não tinha chegado. Muitas pessoas do povo acreditaram nele. Quando o Messias vier, será que vai fazer mais sinais do que este fez? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava essas coisas sobre Jesus, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Ainda vou ficar aqui mais um pouco de tempo. Depois voltarei para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Onde estou, não podeis vir. Para onde irá que não o acharemos? Irá para a Grécia e ensinará os gregos? Ele disse que iríamos buscá-lo, mas não o encontraríamos. E que onde estiver, não poderemos ir. O que quis dizer? Por que não o trouxeram? Nunca alguém falou assim como este homem. Também ele enganou vocês. Você já conheceu algum dos principais ou algum dos fariseus que acredita neste homem? Mas esta multidão não sabe a lei de Moisés. E por isso são malditos. Um dos fariseus do local era Nicodemos, o homem que de noite fora ter com Jesus. De acordo com a nossa lei, um homem não pode ser condenado sem primeiro ser ouvido e ter-se conhecimento do que ele faz. És tu também da Galileia? Examina as Escrituras e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Os doutores da lei e os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a fizeram ficar na frente de todos. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, cometendo adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas até a morte. Tu, pois, o que dizes? Aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Onde estão eles? Não há mais ninguém para te condenar. Ninguém, senhor. Muito bem. Eu também não te condeno. Vai.
e não peques mais. Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu que seremos livres? Eu garanto que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo nunca fica para sempre em uma casa, mas o filho fica lá para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai. E vós fazeis o que viste junto de vosso pai. Nosso pai é Abraão. Se realmente fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que ele fez. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez nada disso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Temos um pai que é o próprio Deus. E somos seus verdadeiros filhos. Se Deus realmente fosse vosso pai, certamente me amariam. Pois eu saí de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que é que não me entendem? Não estamos corretos ao dizer que és samaritano e que tens um demônio em você? Eu não tenho o demônio. Antes honro a meu pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória, mas a quem a busque julgue a meu favor. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Agora temos certeza de que tens o demônio. Morreu Abraão e morreram os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, nunca provará a morte? Nosso pai Abraão morreu. Por acaso tu és maior do que nosso pai Abraão? E também os profetas morreram. Quem pensas que é? Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não serve de nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual eu digo que é vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o dia em que eu viria. E ele viu e alegrou-se. Ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Blasfêmia! Blasfêmia! Isso é blasfêmia! Blasfêmia! Ele é um mentiroso, um farsante! Isso é uma farsa! Mentiroso! Ele mente! Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Foi ele mesmo? Ou seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais, para que ele fosse cego. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz.
do mundo. Vai e lava teu rosto no tanque de Siloé. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. O dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos era um sábado. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como recuperar a visão. Ele pôs-me lodo sobre os olhos, lavei o meu rosto e agora posso ver. O homem que fez isso não pode ser de Deus, pois ele não obedece à lei do sábado. Como pode um homem tão pecador fazer sinais como esse? Que dizeis daquele que te abriu os olhos? Tu, que dizes dele? Que é o profeta. As autoridades dos judeus, porém, não queriam crer que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os seus pais. É este o vosso filho? Vós dizeis que ele nasceu cego? Como, pois, ele vê agora? Sabemos que este é o nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Mas como agora vê, nós não sabemos. Quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Perguntai a ele. Tem idade suficiente e pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam as autoridades dos judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Prometa perante Deus que dirá a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. O que te fez ele? Como foi que ele te abriu os olhos? Eu já disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a este homem, não sabemos nem de onde vem. Nisto, pois, está a maravilha. Que vós não saibais de onde ele é e, contudo, me abriste os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ele fazer. Tu és nascido e criado todo em pecados. Estás tentando ensinar a nós. E expulsaram-no da sinagoga.
Era inverno e em Jerusalém havia a festa da dedicação. Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão, quando o povo o rodeou. Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize isso abertamente. Já tenho eu vos dito, mas não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que tudo me deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Apedrejem-no! 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 Blasfêmia! Apedrejem-no! Ele está mentindo! Apedrejem-no! Apedrejem-no! Blasfêmia! Blasfêmia! Ele mente! Apedrejem-no! Tenho realizado muitas obras boas em vossa presença, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Não queremos te apedrejar por alguma obra boa, mas pela tua blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Blasfêmia! Apedrejem-no! Blasfêmia! Apedrejem-no! Ele é um farsante! Mentiroso! Não está escrito na vossa própria lei que Deus disse que vós sois deuses? Sabemos que as escrituras não podem ser anuladas. E Deus chamou as pessoas de deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Quanto a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, como podeis vós dizer que blasfemo? Porque digo que sou filho de Deus? Não acreditem em mim, então, se não faço as obras que meu Pai me enviou para fazer. Mas mesmo sabendo que vós não credes em mim, deveriam ao menos crer nas minhas obras, de forma que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu estou nele. Blasfêmia! Enganador! Farsante! Mentiroso! Farsante! Enganador! Farsante! Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Jesus retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João havia primeiramente batizado, e ali ele ficou. Muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos dos que estavam ali creram nele. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia. Betânia era a aldeia onde Maria e sua irmã Marta viviam. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Era seu irmão Lázaro quem estava enfermo. As irmãs mandaram a Jesus a mensagem: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava Lázaro enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E planejas tornar para lá? Não há 12 horas de luz? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, irá tropeçar, porque não vê a luz. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Se ele dorme, Senhor, estará salvo.
Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, entendiam que falava do repouso do sono. Lázaro está morto. E agradeço de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Vamos ter com ele. Vamos nós também com o mestre, para podermos morrer com ele. Chegando, Jesus achou que já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Betânia distava de Jerusalém quase 3 quilômetros, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca da morte de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo, quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Teu irmão há de voltar à vida. Há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que esteja morto. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tu crês nisto? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Senhor. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Onde o pusestes? Vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Tirai a pedra. Mas, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Não te hei dito que verás a glória de Deus, se creres? Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro! Vem pra fora!
Afastai-vos e deixai-o ir. Muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, se deixarmos que continue assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão nosso lugar e a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que deixemos que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, tomando um pote de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 moedas de prata e não se deu o dinheiro aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. No dia seguinte, muita gente dos judeus que havia ido para a Páscoa soube que ele estava ali. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião. Eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Eles não tivemos sucesso algum. Eis que toda a gente vai após ele. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa.
Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaída da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Felipe foi e disse a André. E então André e Felipe o disseram a Jesus. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Em verdade vos digo, o grão de trigo vai permanecer sozinho, a não ser que caia na terra e morra. Mas se morrer, ele então dará muitos frutos. Quem ama sua vida irá perdê-la. E quem neste mundo odeia sua vida, irá guardá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora. Mas foi para isto que eu vim, a esta hora. Para que eu passasse por essa hora de sofrimento. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. A multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Senhor, tu vais lavar os meus pés? O que eu faço tu não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Nunca, de modo algum, lavará os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Senhor, então não lave só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que está lavado não necessita lavar todo o corpo, senão os pés, pois no mais está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos.
Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor. E estáis certo ao dizer isso, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam um para os outros, duvidando de quem ele falava. Senhor, quem é? É aquele a quem eu der o pão molhado. Ele é o traidor. Assim que Judas pegou o pão, entrou nele Satanás. O que tens a fazer? Faze-o depressa. Nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Como Judas tinha bolsas de dinheiro, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito para comprar o que fosse necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo o há de glorificar. Meus filhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas vos digo, como tenho dito aos judeus: para onde eu vou, não podeis ir. Eis que vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Senhor, para onde vais? Para onde vou não pode seguir-me, mas depois me seguirás. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Darias a tua vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Mas não ficais perturbado o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse lhes preparar o lugar, eu não teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis o caminho para onde vou. Senhor,
Nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho até lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E é por isso que sou glorificado. E eu vou para ti. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Pai Santo, eu peço, guarda em teu nome os que me deste, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço para que os tirais do mundo, mas peço para que livrai-os do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Dedicai-os a vós, santificando-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Rogo para que todos sejam um. Ó Pai, que eles sejam um como és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu também neles esteja. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. Havia um horto nesse lugar, no qual ele e seus discípulos entraram. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Sabia, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. A quem estão procurando? A Jesus, o Nazareno.
Sou eu. A quem estão procurando? A Jesus, o Nazareno. Já vos disse que sou eu. Se, pois, estáis buscando a mim, deixai ir estes. Fez isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Pai, dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Põe a tua espada de volta na bainha. Acha que não beberei eu do cálice de sofrimento que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Não és tu também discípulo deste homem? Não sou. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Eu sempre falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam. E nunca disse nada em oculto. Para que então perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que eu ensinei? Sabem o que eu tenho dito. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se alguma vez falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu digo o bem, por que me feres? E Anás mandou-o, ainda amarrado, ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ainda ali e aquentava-se. Disseram-lhe: Não és também tu um dos seus discípulos? Não sou. Mas Pedro o negou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? Não. E logo em seguida, o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência as autoridades dos judeus para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos foi para fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Não entregaríamos a você se este não fosse um malfeitor. Então o levai vós mesmo e julgai-o segundo a vossa lei. A nós não é lícito matar pessoa alguma. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer.
Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isso por ti mesmo? Ou foram outros que lhe disseram isso? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? O meu reino não pertence a este mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Não. O meu reino não é daqui. Logo, tu és rei. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Dar testemunho da verdade. Todo aquele que diz a verdade, ouve minha voz. E o que é a verdade? Não encontro nele crime algum para condená-lo. Mas... vós tendes por costume que eu vos solte alguns dos prisioneiros pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Solte Barrabás! Barrabás era um salteador. Queremos que solte Barrabás! Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram sobre sua cabeça. E lhe vestiram roupa de púrpura e diziam a ele: salve, rei dos judeus. Vejam, eis aqui que o trago para fora, para que saibais que não acho nele motivo algum para condenação. Vejam, eis aqui o homem. Crucifica-o! Tomai-o vós e podeis crucificá-lo. Porque eu nenhum crime vejo nele. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Crucificam! E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Não irás falar a mim? Não sabes que tenho o poder para te soltar? E também poder para te crucificar? Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava alguma forma de soltá-lo.
Se soltas este, significa que não és amigo de César. Qualquer um que se faz rei é um rebelde contra o imperador. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrobos, em hebraico denominado Gabatá. Eis aqui vosso rei. Mate-o! 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 Crucifica-o! Hei de crucificar o vosso rei? Nós não temos outro rei senão César. Então, consequentemente, Pilatos entregou Jesus para que fosse crucificado. Então levaram Jesus. E levando ele às costas da sua cruz, partiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas melhor. Esse homem disse: eu sou o Rei dos Judeus. O que escrever ficará escrito. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será.
Isso foi para que se cumprisse a escritura que diz: repartiriam entre si as minhas vestes e sobre a minha vestidura lançariam sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente. Eis o teu filho. Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, e para que a escritura se cumprisse, disse: Eu tenho sede. Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, para que não ficassem os corpos na cruz, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Isso foi pedido, pois era uma sexta-feira. E não queriam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, já que o sábado seguinte era um dia sagrado. Foram, pois, os soldados, e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou. E o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Depois disto, José, que era de Arimateia, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus, mas oculto por medo das autoridades dos judeus. E Pilatos o permitiu pegar o corpo. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde Jesus fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram ali o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido tirada de lá. Correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Levaram o Senhor do sepulcro
E não sabemos onde o puseram. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Porque levaram o meu Senhor. E eu não sei onde o puseram. Então voltou-se para trás e viu Jesus lá, mas não sabia que era Jesus. Mulher, por que choras? A quem estás procurando? Ela, imaginando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Maria. Senhor. Não me detenhas. Porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para aquele que é meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo das autoridades dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Que a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles. Recebi o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio. A paz esteja convosco. Põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos.
E chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Meu Senhor e meu Deus. Porque me viste, Tomé. Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Eu vou pescar. Também nós vamos contigo, disseram eles. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pescaram. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Não temos nada. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Trazei a mim os peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. 20. Comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes também o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Senhor, tu sabes tudo.
Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando que com a morte havia ele de glorificar a Deus. Segue-me.